Olá pessoal, meu nome é Milson, sou tenente do Corpo de Bombeiros e hoje nós vamos falar sobre os conceitos de altura trazidos pela norma técnica 1.01. De início, nós vamos começar verificando como cada conceito ele foi tratado, como cada conceito foi disciplinado e logo após nós vamos aplicar a teoria na prática, ok? Primeiro ponto, altura da edificação para fins de previsão de SPDA. A norma técnica 1.01 traz o seguinte: para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio, é a medida em metros do segmento da vertical aferida do meio da fachada e compreendido entre o nível de acesso do prédio junto à fachada e a linha horizontal, passando pelo ponto mais alto do edifício, considerando a altura relativa ao reservatório superior. Segundo ponto, altura da edificação para fins de saída de emergência. Para fins de saída de emergência, é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último pavimento computável, considerando aí os critérios de exceção trazidos pelo artigo 231 do COSIP, podendo ser ascendente ou descendente. E o terceiro e último conceito é a regra geral de altura, que vai servir para todos os outros dispositivos, excetuando SPDA e saídas de emergência. No item 4.2 da NT 1.01, ele traz o seguinte: para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio, é a medida em metros do segmento da vertical aferida do meio da fachada e compreendendo entre o nível de acesso do prédio junto à fachada e a linha horizontal, passando pelo ponto mais alto do edifício, excetuando o reservatório superior. Então, nós temos uma edificação e precisamos medir a altura dessa edificação a depender de qual sistema eu esteja querendo dimensionar. Ok, senhores? Primeiro, vamos tentar dimensionar aqui o sistema de SPDA. Vamos ver se essa edificação ela precisa instalar SPDA. Observando lá o conceito a qual nós já tratamos, nós temos que, considerando o nível de acesso, nós vamos medir a altura dessa edificação até o ponto mais alto da edificação, considerando a nossa reserva técnica de incêndio ou caixa d'água. Nesse exemplo aqui, nós temos que essa edificação ela tem 21 metros. E pelos critérios do COSIP, nós temos que edificações acima de 20 metros, nós temos que instalar o sistema de SPDA. Ok, senhores? Já para efeito de sistemas fixos, hidrantes, sprinklers, detectores, nós temos que a medida da altura ela é feita a partir do nível de acesso até o ponto mais alto dessa edificação, o ponto mais alto desconsiderando a nossa reserva técnica de incêndio ou a nossa caixa d'água. Ok, senhores? Essa altura, essa é a regra geral a qual nós já tratamos lá no slide anterior. E essa regra geral de altura, ela vai definir os sistemas fixos, como já falei, hidrantes, sprinkler, detectores e alguns outros dispositivos que precisem ser medidos, que precisem desse conceito de altura para ser dimensionados. Ok, senhores? Já para efeito de saída de emergência, temos que considerar, a partir do nível de acesso, a altura da edificação até o piso do último pavimento computável, ou o último pavimento habitado por pessoas. Nesse caso aqui, considerando o nível de acesso, nós temos que a altura da edificação para, por exemplo, definir qual tipo de escada essa edificação
ela vai precisar instalar. Nós temos que a altura da edificação é 17,34 metros, a partir do nível de acesso até o piso do último pavimento habitado por pessoas. Logo, quando eu vou verificar qual o tipo de escada essa edificação vai precisar instalar, eu vou medir a altura a partir do nível de acesso até o piso do último pavimento computável. Então está aqui a diferença dos 3 conceitos de altura que a NT 1.01 ela trouxe para nós. Obrigado, até a próxima.